que eu fazia na vida quando eu era criança e adolescente: assistir filmes e séries de TV e ler livros. Então a minha relação com o cinema, no final das contas, é uma relação muito mais profunda do que muita gente tem por aí e do que até mesmo muita gente acha. E eu queria contar pra vocês agora sobre o que nasceu de toda essa relação minha com o cinema e com a série de TV e quais foram as séries de TV que mais marcaram e transformaram a minha vida na infância. Eu tive que fazer um rapa aqui, fazer um pente fino mesmo, porque eu vou confessar pra vocês, era a única coisa que eu fazia durante o meu tempo livre. Então, obviamente, o que não falta é série nesse HD aqui. Mas eu vou selecionar aqui pra vocês agora quais foram aquelas que redefiniram a minha vida e me trouxeram aqui hoje pra esse canal. Vamos lá? Fala galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek, sejam bem-vindos. Quero bater um papo com vocês sobre as séries de TV que transformaram a minha infância. Tem muita coisa que eu assisti durante a minha infância e adolescência, isso numa era pré-streaming e, é claro, numa era onde a TV a cabo não trazia as séries de TV na mesma data da estreia norte-americana. Então a gente penava, tinha que ter agendinha para anotar ali ó, o horário, a data, qual era o dia de exibição do episódio, senão você ia ficar perdido, ia comer bola, ia ter que ficar assistindo as reprises. E a minha primeira série que eu quero contar para vocês, que foi assim, ó, transformadora em se tratando de infância, é claro, foi Buffy, a Caça-Vampiros. Antes do Joss Whedon entrar no MCU, ele foi o homem brilhante por trás de Buffy, a Caça-Vampiros. Mas eu não tô aqui pra falar muito sobre a parte técnica da série, só quero falar pra vocês que a gente tem duas versões da Buffy, a do cinema e a da série de TV, e obviamente a versão da TV, que é a versão da Sarah Michelle Gellar, é 1000 vezes melhor do que a versão que foi feita pros cinemas. A série foi extremamente importante pra mim, porque nos anos 90 a gente não tinha tantas séries fortes assim, com protagonistas femininas que eram realmente empoderadas e que realmente tomavam conta da narrativa, conduziam a trama e também conduziam as narrativas ao redor, que eram aquelas tramas adjacentes que ficavam ali acompanhando os coadjuvantes. A trama acompanhava Buffy desde a época da sua juventude até a sua vida adulta, então a gente via uma menina que estava realmente se transformando em uma mulher e como ela lidava com a situação em que ela era responsável pela sua irmã mais nova, ao mesmo tempo que ela tinha a missão aí de caçar vampiros e conduzir até mesmo um time que ia ajudá-la nessa força-tarefa. É uma série que no final das contas foi fundamental para mim, porque me ensinou a ver que é possível ter mulheres que são tão delicadas, como até mesmo mulheres fortes, guerreiras e que sabem se posicionar por conta própria. Antes de eu continuar com essa listinha, aproveita que você já chegou e ó, assina o meu canal, tá? Não esquece disso. Bota o sininho pra funcionar também, porque quando você bota o sininho, você vai ser notificado quando tiver vídeo novo. E além disso, me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook também, no Flick Geek, ok? Agora, continuando aqui, outra série que foi super importante pra minha infância, que assim, marcou demais a minha infância, foi a série Boston Public, que foi desenvolvida por David E. Kelley, que é um produtor bem prestigiado de Hollywood e que é o esposo da Michelle Pfeiffer. Eles estão juntos desde 1993 e ele fez a série Boston Public, que acompanhava uma escola pública fictícia situada em Boston. Essa série tinha uma pegada bem inspiradora e ela também era inspirada nos filmes Ao Mestre com Carinho e também Meu Mestre e Minha Vida, que é uma produção lançada em 1989, estrelada por Morgan Freeman. Mas essa série, ela era tão linda porque ela mostrava como o corpo docente de uma escola pública lidava com crianças que eram formadas dentro do cenário do gueto, mostrava como eles ajudavam esses alunos a vencerem não apenas as barreiras raciais, mas também as barreiras sociais pelo fato deles serem parte de uma comunidade que era muito pobre e muito precária. A série teve 4 temporadas e só de pensar na série dá vontade de chorar, porque é o tipo de série que hoje você não vê mais sendo feita. Ela era uma série que não apenas trazia um elenco bem miscigenado, tinha protagonistas negros também, mas era uma série que tratava sobre assuntos que são delicados, assuntos que são importantes. Hoje, às vezes, eu tenho a impressão de que muitas séries de TV colocam os jovens em certas bolhas. Eu acho que
a TV evoluiu muito em se tratando da abordagem dos jovens e dos adolescentes e das crianças também. Mas eu sinto muita falta de uma série como Boston Public, que é uma série que eu acho que muitos de vocês não vão conhecer. Ela era exibida aqui no Brasil pela emissora Fox. Ela foi uma série que me ensinou muito sobre valores. Desculpa, gente, eu não queria chorar. Mas ela era uma série que foi muito importante, porque era uma das poucas séries com protagonistas negros e era uma das poucas séries que abordava o gueto por uma temática mais madura, mais profunda e mais sensível também. E é o tipo de coisa que eu gostaria muito de ver hoje na TV. Chega de chorar, não posso chorar. E por falando em séries com protagonistas negros, uma das séries que foi fundamental pra mim, principalmente nessa questão de identidade racial, de entender qual era a minha identidade como sendo uma menina negra que é filha de um pai negro, com uma mãe branca, né, super miscigenada, foi Fresh Prince of Bel-Air, que é um maluco no pedaço. Essa série a gente assistia lá na SBT, vocês provavelmente também cresceram assistindo essa série, e ela também tá aí disponível na Netflix para quem não cresceu, para poder se atualizar, e ela foi fundamental, ela foi categórica para lançar a carreira do Will Smith para esse estrelato que ele vive hoje, né? E o que eu mais gostava da série é o fato de ela abordar uma família rica, é claro, sendo negra, porque até mesmo nos anos 80 e nos anos 90, os negros eles eram sempre retratados como um público mais de periferia, uma galera mais periférica e tal. E a gente vê essa série que traz essa família de classe social super alta, que é uma família que faz parte de uma comunidade negra. Então eles estão no meio do subúrbio norte-americano, eles moram em Beverly Hills, que é uma comunidade que ela é tecnicamente e socialmente também é uma comunidade branca, e é muito legal ver como essa família se desenvolve, como ela cresce. E além disso, é claro que o humor é super... Ah, mentira que tem um trem aqui. Ó, esquece isso aí, esquece essa bolinha que apareceu na tela e bora pra frente. E o que eu mais gosto dessa série é justamente o fato de que a abordagem cômica dela é muito bem executada, ao mesmo tempo que dentro ali do humor os produtores conseguem mesmo acrescentar críticas sociais que são muito importantes, críticas raciais que são bem válidas. É uma série que fala sobre valores familiares dentro da comunidade afro-americana também. E assim, na época, como não tinham tantas séries protagonizadas por negros que eram transmitidas no Brasil, o que tinha com atores negros e que era exibido aqui, eu tava assistindo porque a identidade racial era uma coisa muito difícil pra mim. Até porque, não apenas pelo fato de eu ter crescido estudando numa escola repleta de gente branca de classe social alta, onde eu, por sinal, era bolsista, porque meu pai trabalhava lá, a minha visão sobre ancestralidade racial, sobre a minha família, sobre a importância de ter raízes tão entrelaçadas, as minhas raízes caucasianas por parte da minha mãe, que são raízes europeias, e as raízes de origem africana e indígena, que são as raízes do meu pai. Eu tive muita dificuldade quando eu era mais nova de entender isso, porque como eu crescia em um ambiente que tentava socar a cultura caucasiana a qualquer custo, me identificar era muito complicado. Então, assim, tudo que tinha gente negra, eu sempre estava assistindo e assistindo com muito prazer, porque eu queria entender até mesmo como funcionavam essas questões das suas raízes ancestrais e até mesmo da sua própria origem. Até também pra gente poder conseguir formar a nossa identidade. E é uma série que me ajudou muito em relação a entender essa fase de transformação da adolescência para a juventude, foi justamente Barrados no Baile. Que vamos combinar que é uma série totalmente branca, né? Não tem um preto naquela série, acho um absurdo não ter uma pessoa de cor ali, nem asiático tem na série, não tem nada, só tem gente branca. Mas era uma série que eu gostava muito. No Brasil ela foi exibida tanto na TV a cabo, no canal Sony, como também na Rede Globo, ela era exibida no sábado de manhã. Então eu assistia dublado na Globo e legendado na TV a cabo. Mas ela era uma série interessante porque ela mostrava toda essa fase de transformação hormonal dos adolescentes. Era uma série que tratava sobre assuntos reais no meio da juventude, uma coisa que não era muito tratada nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então era legal eles falarem sobre sexualidade, sobre consumo de drogas também,
sobre distúrbios alimentares, complexos de inferioridade, problemas familiares. A série, ela foi importante porque ela conseguiu abordar assuntos que eram bem legais e traziam discussões que eram importantes e coisas que me ajudaram a entender também. Coisas que às vezes a gente não tinha coragem ou de conversar com a família ou até mesmo de conversar com os coleguinhas. Era uma série que ela era responsável, socialmente falando, e até mesmo didática. Antes de eu falar mais sobre as séries que foram transformadoras assim na minha vida, eu quero conversar com vocês sobre esse momento que a gente está vivendo aqui, que a gente continua em quarentena. Vocês estão vendo que eu tô gravando na minha casa, né? Na verdade, tudo que eu faço direto na minha casa, porque eu faço home office. Mas tem sido muito legal poder gravar nessa atmosfera. E uma coisa que me ajuda muito a enfrentar esse período de quarentena é justamente o livro Fale a Verdade Consigo Mesmo, que é um livro que eu adoro, eu sempre falo com vocês aqui. E eu vou trazer ele aqui agora para vocês verem. Ha! E esse livro, que foi escrito pela Mary Chapin e pelo William Backus, é um livro que foi escrito por 2 psicólogos renomados dos Estados Unidos e é indicado por psicólogos também. E foi uma indicação que eu recebi da minha psicóloga para ajudar a lidar com a ansiedade crônica. E as séries de TV que eu tô citando aqui pra vocês, elas foram séries fundamentais porque elas também me ajudaram a lidar com a ansiedade crônica, mas é claro que, em se tratando de efeito a longo prazo, é importante a gente ter coisas que realmente possam causar transformações genuínas na nossa vida. E esse livro tem sido fundamental na minha vida, não apenas tem me ajudado a lidar com todas essas questões emocionais, mas me ajuda a fazer alguns confrontos, a entender melhor como funciona a minha mente e até organizar melhor os meus pensamentos. Então é um livro que eu indico para todo mundo. Eu não paro de ler esse livro, eu vou e volto o tempo todo, porque ele é um livro que ele é constante, é realmente para ajudar a gente, ajudar a nossa mente, ajudar a nossa alma. E se você quer realmente não apenas aprender a lidar consigo mesmo nessa fase de quarentena e isolamento social, mas se você quer aprender a lidar consigo mesmo a longo prazo para levar uma vida emocional mais saudável, lê esse livro aqui, ó. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário para você não perder tempo e conferir lá na Amazon. Se te interessar, por que não começar a transformar sua vida com a ajuda desse livro, né? Tem várias outras séries que me ajudaram muito a lidar durante o período da infância. Tem algumas séries que eu gosto pra caramba, que eu vou citar aqui só como menção honrosa, que são séries que eu amo muito, mas que elas não tiveram um papel transformador na minha identidade. Que são séries como Friends, que eu amo demais, demais. Dawson's Creek, que é outra série que eu amo, que eu cresci assistindo essa série. São 2 séries que fazem parte da minha vida. Friends eu assisto até hoje, eu já até comentei com a galera no Instagram que tudo que eu faço nessa vida, eu faço com Friends ligado aqui na minha TV. Mas elas não foram séries que moldaram a minha identidade, que não foram séries também que transformaram a minha visão sobre mim mesma e a visão sobre as coisas ao meu redor. Mas uma série que me ajudou muito a entender sobre até mesmo narrativa de roteiro, é engraçado isso, né? Mas como desde a minha infância eu fui apaixonada por cinema e séries de TV, então eu estudava muito antes mesmo de eu entrar na faculdade e realmente aprender sobre cinema. E uma série que foi bem legal nesse processo foi Clube do Terror, que é uma série super teen da Nickelodeon e era uma série meio que antológica. Ela era formada por um grupo de crianças e adolescentes, na verdade eram pré-adolescentes e adolescentes. E eles se reuniam em volta de uma fogueira toda semana para contar uma história de terror. Cada semana era a vez de um personagem contar a história. E era uma série que me dava um cagaço real. Eu morria de medo quando eu tava assistindo a série. E eu me lembro de alguns episódios de maneira muito vívida, mas o que eu gostava mesmo era de como a trama conseguia prender a gente com uma história que tecnicamente era tão simples. Mas eu fiquei fascinada com a forma como os episódios eram escritos. A gente tem ali os primórdios dessa tendência de antologia, porque embora a gente tivesse aquele grupo de personagens que tava ali toda semana batendo ponto, eles não eram tão fundamentais assim. Então a dinâmica da série era uma dinâmica muito viva e é bem legal porque assim, naquela época a gente não falava de série antológica, mas eu já sabia que aquele tipo de formato era um formato diferente que você não via. E Clube do Terror, embora não seja a série cult dos anos 90, etc., é uma série que teve um papel fundamental, porque ela trazia o gênero de terror para o público mais jovem e funcionou muito bem. Tanto funcionou que a Nickelodeon tá resgatando o formato para começar de novo.
Mas é isso aí, galera. Se eu for falar pra vocês aqui de tudo que eu assistia nos anos 90, nos anos 2000, eu vou pirar, porque eu falei pra vocês, era só isso que eu fazia na minha vida. Mas a gente pode continuar conversando sobre isso lá no Instagram, lá no Facebook também. E é claro, aqui no box de comentários. Deixe seu comentário aqui pra mim. Conta pra mim o que você assistia quando você era criança, adolescente. Quais séries moldaram a sua identidade, transformaram a sua visão de mundo e tiveram um papel fundamental na sua criação. Conta pra mim, porque a gente tem muita coisa pra conversar ainda, e assim como eu tenho várias séries que eu ainda quero compartilhar com vocês, que fazem parte do meu passado, eu tenho certeza que vocês têm também. E se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, não precisa sair daqui ainda não. Fica comigo porque tem mais vlogs sobre cinema e sobre séries de TV. Tem tantos vídeos legais aqui no canal, ó. Clica numa dessas telinhas que você tá vendo aí e continua me acompanhando. Não vai embora não. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Tchau.